Taiwan pode causar uma nova guerra mundial. Você pode nem conhecer essa ilha que fica do outro lado do mundo e é menor do que o Rio de Janeiro, mas sem Taiwan o seu carro não ligaria e o teu celular viraria peso de papel. Na verdade, você nem estaria vendo esse. Tudo por conta dos chips, essa plaquinha que você está vendo na tela, que é uma tecnologia que revolucionou o mundo e mudou a vida do jeito que a gente conhece ela hoje. E o fato é que, com o passar do tempo, as tensões entre Taiwan e China só foram aumentando, trazendo até os Estados Unidos para essa briga, o que pode gerar, de fato, o início de uma terceira guerra mundial. Agora, o mais importante de tudo isso é você entender como proteger os seus investimentos em meio a esse clima de tensão geopolítica. Para isso, antes de mais nada, você tem que entender o poder dos chips. Imagina que o mundo inteiro, com todas as suas superpotências, exércitos e trilhões de dólares, depende de um único pedaço de terra menor do que o estado do Rio de Janeiro. Uma ilha que para muita gente é só um pequeno ponto do mapa, só que na prática ela acaba sendo o cérebro do mundo inteiro. Se essa ilha parar por uma semana, sua TV não liga, não tem mais iPhone, não tem mais Netflix, e a economia global entra num colapso que faria qualquer crise até hoje parecer um sábado de sol tranquilo. O que está acontecendo agora do outro lado do mundo não é apenas uma briga por território. É um jogo de xadrez onde as peças são coisinhas microscópicas e o tabuleiro é o futuro da inteligência artificial e da supremacia militar. De um lado a gente tem o Xi Jinping e o sonho da reunificação inevitável. Do outro, os Estados Unidos tentando entender se vale a pena arriscar uma terceira guerra mundial por uma ilha que eles sequer reconhecem oficialmente como país. Por isso é hora de entender por que esses minúsculos pedaços de silício se tornaram petróleo do século XXI. A gente vive cercado por tecnologia no dia a dia. Eu tô aqui com a minha câmera, com o meu microfone, nem aparece aqui, com o meu computador, com roteiro, com iluminação. A tecnologia tá em todo o nosso redor, só que a gente raramente para entender o que tá por trás disso tudo. Só aceita que o celular liga, que existe eletricidade, internet, enfim, as coisas magicamente acabam funcionando. E é justamente por isso que os chips são tão importantes. Já tão acostumado a lidar com tecnologia que pra gente parece normal o mundo funcionar do jeito que ele funciona. Que não é, né? Os chips ou semicondutores, eles parecem uma história de ficção científica. Isso beira o que a gente pode chamar de mágica. E assim, o ser humano ser capaz de produzir essa tecnologia é algo inimaginável. Eu não sou doutor em física, tá? Mas só para te explicar basicamente aqui como a coisa funciona. Quando a gente fala de chips, a gente está necessariamente falando de luz. E para produzir os chips, o ser humano teve que aprender a manipular a luz em um nível absurdamente pequeno. São impressos em placas de silício, esses wafers aí que tá vendo na tela, com design microscópico. Esse processo de design e de impressão se chama litografia. É literalmente manipular a luz num nível que a gente não consegue para imprimir pequenos circuitos, quase um tamanho de células, numa placa de silício. Isso aí são os chips que vão aí no teu celular. E é tão complicado que uma empresa no mundo, a ASML, domina quase toda essa tecnologia. Só ela tem as impressoras, essas máquinas gigantes aí que tá vendo na tela. Só isso já é capaz de te impressionar, só que tem mais. O setor de semicondutores deve atingir $1 trilhão até 2026. Quarto produto mais comercializado do mundo. E essa concentração de capacidade tecnológica não é somente no design ou na impressão. Ela também acontece na hora de produzir esses chips. Enquanto a ASML é a empresa que domina o design, em Taiwan existe uma concentração bizarra do controle de produção. Taiwan domina o mercado global de chips com uma única empresa, a TSMC. Então, para você ter uma noção, se a TSMC parar, o progresso da IA, que tá todo mundo falando agora, simplesmente bate no muro. E se a produção parar, isso poderia custar $2,5 trilhões por ano. Isso é mais do que o Brasil gera de riqueza todos os anos, com sobra, e já estaria entre as 10 maiores economias do mundo. Isso fez com que Taiwan meio que tenha conseguido construir um escudo feito de silício para se proteger da China, uma rival histórica com pretensões reais de reunificação. E a própria China está correndo para conseguir chegar na sua autossuficiência, investindo pesado para parar de depender justamente de Taiwan. Só que tem um porém aqui. Quando a gente fala de semicondutores, a autossuficiência é impossível. O design é feito principalmente nos Estados Unidos, a placa é manufaturada em Taiwan e a montagem, adivinha, acontece na China e em todo o Sudeste Asiático.
Então isso aí é uma confusão danada. E o mundo, ele fica preso numa rede onde Taiwan é o único fornecedor. E aí que a tensão deixa de ser econômica e entra num nível de sobrevivência. Para entender como essa briga começou, a gente tem que voltar a 1949. Foi quando os aliados do Mao Tse-tung ganharam a Guerra Civil Chinesa e tomaram o continente. Derrotados, nacionalistas aliados dessa pessoa que você está vendo na tela, fugiram para Taiwan. Desde então, Pequim olha para a ilha e vê uma província que precisa voltar para casa. Quando a China olha para Taiwan, ela nem pensa em outro país, ela pensa no filho rebelde. Só que para quem vive em Taiwan, a história é outra. A ilha virou uma democracia poderosa, aberta e rica. Inclusive a 10ª maior bolsa do mundo em termos de capitalização. Só que na China, a banda toca de forma diferente. Xi Jinping já deixou claro que para ele a reunificação é o trabalho que falta para concluir a Revolução de Mao. E isso não parece ser só retórica, não. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos soltou um relatório dizendo que a China espera estar pronta para vencer uma guerra contra Taiwan até o final de 27. Eles estão modernizando seu exército, construindo porta-aviões e também treinando ataques nucleares. O poderio militar chinês é 12 vezes maior do que Taiwan. É tipo Davi contra Golias. A vantagem chinesa no mar é brutal. E aí onde é que entra os Estados Unidos nessa história? Bom, eles mantêm o que eles chamam de ambiguidade estratégica. Vendem armas para Taiwan, tendo vendido mais de 50 bi de dólares em equipamentos de defesa desde 1950. Inclusive, Taiwan só fica atrás da Arábia Saudita, Israel e do Japão, entre os maiores compradores de armas americanas. E recentemente, o presidente da ilha prometeu gastar mais 40 bi de dólares em armamento para os próximos 8 anos. Mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos não dizem com todas as letras se eles vão lutar se acontecer uma invasão ali em Taiwan. Mas depois que o Trump virou presidente, onde tudo ficou mais confuso, onde tudo virou uma incógnita. Pode gostar do Trump, você pode não gostar do Trump, mas todo mundo concorda que ele é muito menos previsível. Com o presidente americano sinalizando que Taiwan deveria pagar pela própria proteção, é exatamente onde mora o perigo. É num jogo onde ninguém sabe exatamente qual é a linha vermelha do outro. Se a China vai ser capaz de atacar o Taiwan em 2027, ninguém sabe. Mas tem um lugar no mundo onde poderia começar uma terceira guerra mundial. Esse lugar é essa ilhazinha, menor também do que São Paulo, lá do outro lado do mundo. E como eu te mostrei, Taiwan domina a produção global de chips. Isso realmente significa que se Taiwan parar, os chips não são fabricados e o mundo, como a gente conhece, vai parando aos poucos. E aí, nisso tudo, você pensa, beleza, Ramiro, pô, história legal, gostei. Vou contar aí no almoço de domingo, né? Vou fazer um churrascão, vou lá chamar meu sogro, vou explicar tudo isso pra eles. Cara, o negócio é o seguinte, tá? Ali na minha corretora, com meu dinheiro, o que eu faço? Eu mudo a forma de investir? Se vem uma terceira guerra mundial, eu compro ouro? Enfim, o que eu faço? Afinal de contas, esse aqui é um canal de investimentos. O Clube do Valor é uma gestora, uma consultoria de investimentos. A gente cuida de praticamente 6 bilhões de patrimônio dos nossos clientes. Uma pegada muito forte em educação financeira, onde eu uso esses temas mais amplos para concluir a forma com que eu acredito que você deve investir. E aí, para mim, é claro, tá? Para você parar de depender de uma leitura tua, macroeconômica, sobre um tema que tu não domina, que pode ser Taiwan contra a China, pode ser as eleições brasileiras, seja lá o que for, você tem que sistematizar os teus investimentos. O primeiro passo é aquilo que vai representar 90% do teu trabalho, que é definir o percentual que você vai alocar entre renda fixa e renda variável, que é o que eu chamo de macroalocação. O segundo passo é garantir a diversificação, ou seja, garantir que a tua macroalocação vai estar entre diferentes classes de ativos, a forma que você vai montar a tua carteira, e que dentro de cada classe de ativos você vai ter diferentes ativos. Geralmente o retorno médio do investidor é menor do que o retorno médio do índice em si. Então é a sua função construir uma carteira que busque fazer as perdas de uma classe ser compensada pelos ganhos de outra. Diversificar significa sempre estar frustrado. Então já vai alinhando suas expectativas. Porque se você diversifica, por exemplo, entre renda fixa pós-fixada, ou seja, CDI, sei lá, ações brasileiras, no ano em que a bolsa sobe muito, você pensa, poxa, eu deveria ter mais bolsa. No ano em que a bolsa cai, você pensa, poxa, eu deveria ter deixado mais dinheiro em CDI. Você vai garantir todos os anos, uma carteira bem diversificada, que tu vai ter uma parcela pequena no grande vencedor do ano, mas vai ter uma parcela também pequena no grande perdedor do ano. Só que no longo prazo, ano após ano, você vai ter uma carteira que vai tender a render mais com muito menos risco. Isso desde que você faça a manutenção dessa carteira, que é o que a gente faz aqui no nosso serviço de wealth. A gente ajuda os investidores a direcionar os aportes, a gente cobra para que eles façam aportes, sigam um bom plano financeiro para conquistar a liberdade financeira, e a gente dá todo esse suporte no rebalanceamento,
que é o processo de trazer a tua carteira de onde ela está, eventualmente bagunçada, de volta para a tua alocação alta. Carteira rebalanceada sistematicamente tende a ganhar mais dinheiro no longo prazo, como mostra esse gráfico. E esse processo de 3 etapas é essencial de ser seguido, em especial em momentos mais voláteis como o atual. E aqui, é claro, eu falo rápido sobre isso, porque o tema do vídeo é Taiwan e China, mas se você quiser conhecer no detalhe, mas no detalhe mesmo, esse processo, no dia 18 de março, vou fazer uma live falando da maior transferência de riqueza da década e como você pode aproveitar o reset econômico, que é como chamam o período atual, para investir melhor. Muito simples de se cadastrar, só botar os dados nesse formulário e garantir a tua vaga. Lá você vai entender como é que a gente faz para montar carteiras de investimento, passo a passo, tendo muita clareza como investir, como fazer o rebalanceamento, quais ativos escolher e por aí vai. Se você quer construir um grande patrimônio investido, você tem que participar dessa aula. Vou deixar o link aqui na descrição e também aqui. Harás isso, um grande abraço e até mais.